Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigas e amigos. Estamos iniciando um novo programa Combate, programa da Confederação Nacional de Serviços. Nosso lema, vocês sabem, é mais emprego e menos impostos. E para falar um pouquinho sobre esse tema, e principalmente da situação econômica do Brasil que vive nesse momento, nós estamos convidando hoje, temos o privilégio de convidar o presidente executivo da ABIMAQ, o José Veloso Dias Cardoso. Muito obrigado, José, por ter aceito o nosso convite. Nós conversamos um pouquinho da nossa situação hoje econômica e política do Brasil, se algumas coisas a gente pode colocar também, mas principalmente eu gostaria que você falasse um pouquinho da ABIMAQ, o que ela representa e qual é a situação da indústria brasileira nesse momento. Bom, a ABIMAQ é a associação que congrega as empresas fabricantes de máquinas. Nós congregamos desde o fabricante de máquinas, por exemplo, para alimentos, até máquinas para exploração de petróleo, máquina para cimento, máquina para indústria automobilística, máquina enfim, para tudo, até máquina para ginástica. Então, o nosso setor, ele abrange todas as máquinas e equipamentos e, basicamente, bens de capital. Então, somos o investimento. Nós somos a indústria de fazer indústria. Mas não só a indústria de fazer indústria. Somos a indústria de fazer agricultura, as máquinas também estão na área de serviços, estão no comércio, enfim. Então, a indústria de máquinas tem uma importância em qualquer economia do mundo, porque é a máquina que dá a produtividade dos outros setores, os setores que consomem as máquinas. Então, se o Brasil ele vai ser desenvolvido como é na agricultura, esse grande desenvolvimento se dá pelas máquinas. A produtividade de uma companhia de petróleo se dá pelas máquinas, uma fábrica de papel e celulose pelas máquinas, e assim por diante. Então, no cenário da indústria de transformação no mundo, máquinas sempre é considerado o setor estratégico, porque é dali que se difunde tecnologia pelos demais setores. A ABIMAQ é uma entidade que faz, esse ano, em 2017, 80 anos, começou lá atrás no setor de máquinas têxteis e hoje nós temos 35 câmaras setoriais, então são os 35 setores da economia que a ABIMAQ abrange. E qual é a situação hoje desse setor? O setor ele vem sofrendo demais, porque como nós somos intimamente ligados ao investimento, grande parte da formação bruta de capital fixo, é uma palavra feia, mas é a palavra que exprime o investimento que tem no Brasil, grande parte é feito por máquinas. O nosso setor, ele entrou mais fortemente nesta crise a partir do final de 2013. Tá? Se nós compararmos 2013, final de 2013 com o final de 2016, hoje nós somos a metade do que éramos. Outro número importante, isso no Brasil. Outro número que é importante para ilustrar esse programa. A indústria de máquinas é a indústria no setor de transformação que mais exporta no Brasil. Nós exportamos, historicamente, nos últimos 30, 40 anos, 1/3 da nossa produção. Então, 1/3 de tudo que a gente fatura sempre foi para exportação. E o total das nossas exportações, elas representam, é o setor que mais exporta e representa em torno de 11% de tudo que a indústria brasileira. E ela é competitiva com relação aos outros produtos externos, por exemplo, os chineses? A gente entende que nós somos competitivos. Eu não vou olhar especificamente ao chinês, ao europeu, ao americano. Porque a competitividade de uma máquina, a competitividade ela não vem somente do preço. Então tem tecnologia, qualidade e principalmente para quem compra uma máquina, a garantia de que ela não vai parar, que a minha produção não vai parar em função dessa máquina. Então eu entendo o seguinte, que se 1/3 de tudo que a gente exporta
de tudo que a gente fatura é exportação, e aqui eu abro um parênteses, em 2016 foi 44% do nosso faturamento foi exportação. E metade do que nós exportamos é Europa e Estados Unidos, eles representam 50% das nossas exportações. Eu entendo sim que as nossas máquinas são competitivas, senão não teriam um desempenho como esse e não seria o principal setor na indústria de transformação a exportar. O segundo, só para ilustrar a matéria, é o setor automotivo. O automotivo está em segundo lugar, na média de todo esse tempo, e máquinas em primeiro lugar. Então a gente entende que sim, é competitivo. Quer dizer, então o que precisa, quais são então os ingredientes que o setor está solicitando, gostaria de ter hoje numa economia que está, nós estamos com um problema econômico de investimento, um problema econômico até de sobrevivência na área fiscal, né, por parte do governo federal, que está tentando minimizar esses problemas, mas qual é a situação hoje para que ele não diminua mais, como você falou que já diminuiu em termos desses últimos anos, e consiga se manter não só no mercado, mas competitivamente no mercado. Tá. O principal fator da queda de faturamento do setor, que foi enorme nesse período, foi a queda do consumo. Tá? O consumo aparente de máquinas... Consumo interno ou consumo externo? Consumo aparente no Brasil, que é aquilo que nós fornecemos, tudo que nós faturamos, menos a exportação e mais o que importa. Ou seja, aquilo que fica de máquinas no Brasil. Esse é o maior fator de queda do nosso faturamento. O consumo aparente de máquinas, nesse período, também caiu em 50%. Outro motivo também é a perda de competitividade dado pelo custo Brasil. Quando a gente pega no começo da década de 2000, nós atendíamos 65% do consumo aparente brasileiro com máquinas fabricadas no Brasil. Hoje é um pouco menos de 50%. Então o que acontece? A pizza diminuiu de tamanho, se consome menos máquina no Brasil, e nessa pizza um pouco menor, a nossa fatia também diminuiu. Então, a principal questão é o Brasil sair dessa crise e o Brasil voltar a investir, o Brasil voltar a consumir máquinas. Esse é o principal. Em segundo lugar, não menos importante para a indústria nacional, é o Brasil conseguir tirar a importância do custo Brasil, diminuir o custo Brasil e tornar um ambiente de negócio no Brasil melhor e mais competitivo. Esse custo, você fala em custo Brasil. Qual é esse custo Brasil que onera esse Nós setor? mensuramos, tá? A Abimac fez um cálculo, ele atualiza ele todos os anos, ele não tem diferido muito de ano para ano, e hoje é como que para ilustrar... Custo financeiro ou custo... Eu vou chegar lá. Nós temos 10 itens que são os principais. Eu vou atacar os 3 principais. Mas antes, é o seguinte, imagina que eu pegue uma fábrica na Alemanha de helicóptero, traga ela para o Brasil com os mesmos funcionários, as mesmas máquinas, os mesmos produtos a serem fornecidos. Idênticos, simplesmente mudou o ambiente de Alemanha para o Brasil. A máquina fica em torno de 25% a 27% mais cara, só de ter vindo para o Brasil. Os principais problemas no Brasil. O principal é insumos. Tá? No Brasil, o insumo é mais caro do que na Europa, de 30% a 60% de diferença. Vou pegar aqui, por exemplo, o aço. O aço é o principal insumo da indústria de máquinas. No Brasil, o aço é aproximadamente 30% a 60% mais caro do que na Europa. Por quê? O minério é nosso. Exatamente, o minério é nosso, tudo é nosso. Mas só que acontece, o Brasil ele não privilegia quem agrega valor. A NCM, que é a quantidade de impostos de importação dos bens consumidos no Brasil, ele não privilegia quem agrega valor. Então, o que acontece? Nos países industrializados, a matéria-prima ela tem uma proteção pequena e a proteção vai aumentando conforme vai se agregando valor. Aqui no Brasil, a matéria-prima ela tem uma proteção maior do que o produto acabado. Enquanto, por exemplo, eu peguei aqui o aço como exemplo, mas existem vários outros exemplos. Plástico, enfim, são vários. Vamos pegar o caso do aço. Enquanto a tarifa média do aço é de 12%, imposto de exportação, a tarifa média de máquinas é de 6%.
Então, o que acontece? A matéria-prima ela é calculada o preço internacional mais o custo para trazer no Brasil. E aí se calcula aqui o preço da matéria-prima. E isso já faz com que a gente, na arrancada, sejamos mais caros. Mas quando eu digo de insumos, não somente o aço, também existem outros insumos que têm o mesmo efeito. O setor de serviço, ele sobrecarrega essa área de vocês? O setor de serviço também, no Brasil, o setor de serviço, quando comparado com um serviço no exterior, ele é mais caro também. Logística é mais cara, você pode ter alguns serviços que lá fora não existem, aqui existem, por exemplo, segurança patrimonial, e também existem encargos para as empresas que os nossos concorrentes não têm lá fora, principalmente aqueles encargos em função da CLT enfim. Mas eu estava falando do segundo. O segundo maior empecilho no Brasil que tira a nossa competitividade é o custo do dinheiro, tá? Eu costumo brincar, quando vou ao Ministério da Fazenda, quando a gente vai ao governo, eu costumo dizer o seguinte, que o Banco Central tirou o lugar da indústria siderúrgica como principal insumo da indústria de máquinas. Hoje o insumo principal é capital de giro. Né? Nosso setor ele é intensivo em capital de giro. Uma empresa, em média, ela precisa ter de 25% a 30% do seu faturamento de capital de giro. E o capital de giro médio para as nossas empresas hoje, que são empresas de porte pequeno e média, ela está em torno de 30% ao ano. Então, o capital de giro tira a competitividade da indústria. Não só pelo custo, mas também porque é difícil acessar. Hoje vocês sabem que nessa crise as empresas de porte médio têm muita dificuldade de acessar capital de giro. E em terceiro lugar, eu colocaria os tributos. Né? Nós temos, então, primeiro lugar, insumos, segundo lugar, acesso a crédito e o custo do crédito. Principalmente capital de giro. Principalmente capital de giro. E em terceiro lugar, vou colocar os tributos. Né? No mundo, em qualquer lugar do mundo, investimento não é tributado. Não existe tributo para investimento. Eu desafio a qualquer país do mundo você procurar algum que tribute o investimento. E o Brasil tributa. Né? Uma máquina, em média, aqui no Brasil, quando ela chega na expedição, aproximadamente 30% dela são tributos. E pior, quando nós exportamos uma máquina, e para nós isso é fundamental, porque exportamos mais de 1/3 da nossa produção, quando eu exporto uma máquina, a nossa máquina chega na fronteira do Brasil 7% de impostos não recuperados na cadeia. E o Brasil é o único país que exporta impostos. Então todos os nossos concorrentes, quando o bem de um país concorrente com o nosso chega aqui no Brasil ou vai disputar com produtos brasileiros em outros países, eles são totalmente desonerados de impostos. Né? E nós temos que carregar lá um peso adicional de 7% do que nós exportamos são impostos. Então, a questão tributária para nós é fundamental. Então, a questão tributária, a questão do custo do dinheiro e, por último, aí, juntamente com o setor de serviços, a questão do risco trabalhista e do custo trabalhista no Brasil, que um funcionário nosso, quando comparado com um funcionário nosso na Alemanha ou nos Estados Unidos, ele recebe lá na conta bancária dele menos do que um funcionário recebe lá, mas para o empregador ele custa mais caro do que um operário na Alemanha em função de toda a complexidade. Vou fazer uma ideia, não conceito um pouco. Se vamos admitir que a indústria brasileira, hoje instalada nessas máquinas, equipamentos, enfim, se transfira, por exemplo, para o Paraguai, onde são os benefícios todos que você falou são totalmente quase isentos, etc. Então, nós conseguiríamos ter uma maior competitividade, uma maior exportação se nossa indústria se transferisse para o Paraguai? Sem a menor dúvida, e isso não é hipótese, isso é uma realidade. Eu tenho um número que eu consegui junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que no ano de 2016 aproximadamente 150 indústrias de capital brasileiro se instalaram no Paraguai. A empresa que vai para o Paraguai hoje, ele faz automaticamente a sua reforma trabalhista,
ele faz a sua reforma de previdência, ele faz todas as suas reformas. E, além disso, ele chega lá no Paraguai e ele vai ter o custo do dinheiro baixinho, o custo do dinheiro competitivo com o mundo e mais. Ele vai ter acesso a matérias-primas sem os encargos dos custos que tem no Brasil. Então, imagina que eu pego a minha fábrica hoje, saio aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, e transfiro ela para o Paraguai. E, imediatamente, a conta rápida aqui, aquela primeira conta que eu fiz. Imagina o custo do dinheiro aqui, 30% ao ano do meu capital de giro. E o meu capital de giro é mais ou menos 25% a 30% do meu faturamento. Você pega mais ou menos 8% a 9% do meu negócio, eu vou tirar ele de um custo, o custo Brasil, e jogo para um custo quase negativo lá no Paraguai. Isso já vai me dar uma competitividade enorme. Segundo, no Paraguai, o custo de energia elétrica é mais ou menos 1/3 do custo de energia elétrica aqui no Brasil. E no Paraguai, os impostos, lá existe a lei da maquila, lá os impostos são bem pequenininhos e no final das contas, quando você fecha o seu balanço lá embaixo, que você for calcular o seu lucro, ele é mais ou menos 1/3 dos impostos cobrados aqui no Brasil. Então, hoje, você transferir o seu negócio para o Paraguai é uma medida inteligente. O que acontece é que você não vai se instalar no Paraguai para exportar para a Europa, para a China e tal. Aí você abriria a sua filial em outro lugar. Mas o Brasil é um mercado muito grande. Então, se o seu objetivo é tomar mercado no Brasil, hoje a hipótese inteligente é você ir para o Paraguai. O que está acontecendo agora? Você ainda não tem um movimento de fechamento de indústria no Brasil para o Paraguai, mas todas as indústrias que estão pensando em aumentar a produtividade ou aumentar a sua produção, em vez de investir aqui, estão investindo lá. Então ele começa. Agora tem uma coisa, efeito manada. Na hora que essas empresas começarem a dar certo, aí isso pode irradiar. O Brasil tem que tomar cuidado, porque senão nós vamos transferir a nossa indústria para o Paraguai. Exportar empregos para o Paraguai. E para isso, nós temos, você falou em custo de mão de obra, etc. Nós temos uma proposta já antiga, desde o ano 2000, um estudo feito pela Getúlio Vargas, que a gente pede a desoneração do trabalho, certo? A desoneração do custo da mão de obra no Brasil. E para isso nós propusemos uma contribuição à suplementação financeira para financiar exclusivamente a Previdência, tirar os 20% de INSS sobre folha de pagamento e transformá-la por uma contribuição financeira. Isso até o deputado Raul estava tem essa proposta na agenda dele como uma solução da reforma tributária. E nós estamos discutindo com ele a permanência dessa proposta nesse estudo que ele tem feito e tem divulgado. Eu vou lhe entregar essa proposta, Veloso, para vocês terem um pouquinho mais substância como é que ela está constituída e por que isso é necessário hoje. Isso aqui é um estudo que não visa exclusivamente a diminuição da carga tributária, mas sim um complexo de soluções e que beneficiam. Ali tem um estudo que mostra que o setor de vocês, o setor de máquinas e equipamentos, vai ser beneficiado com diminuição de custos, se isso for implementado. Porque cada vez mais, você mesmo acabou de falar, a automatização e as máquinas servem para automatizar as outras indústrias e as indústrias, então, cada vez mais vão precisar de prestação de serviço para melhorar a sua produtividade e não verticalizar todos os setores, né? Hoje a indústria não é tão verticalizada como era antigamente. E você precisa desses insumos de logística, de informática, de propaganda, de projetos. A indústria 4.0 4.0, toda ela praticamente em nuvens, que se você vai considerar isso,
Então, vocês precisam, eu falo que o setor econômico são vasos comunicantes, não adianta ficar só beneficiando o setor em detrimento de outro, porque isso vai ser transferido de uma maneira ou de outra, que eu acho que a gente não deve buscar isso, mas deve buscar uma solução mais adequada e, como você falou, a simplificação dos impostos que nós existem. Como é que vocês veem essa visão de que nós precisamos mudar um pouco o sistema tributário brasileiro de uma forma de simplificar e não de onerar a produtividade? Isso para nós é a coisa mais importante que tem hoje. Eu entendo até que para o país, para o governo, a reforma da Previdência é a principal reforma. Mas se a gente olhar simplesmente do ponto de vista do empresário industrial, ou empresário lá que está no dia a dia da sobrevivência da sua empresa, a reforma tributária é a principal das reformas para trazer competitividade para as empresas, aí olhando no micro. Utilizando esse exemplo do Paraguai. Isso. O que nós precisamos no Brasil? Eu vou analisar isso aqui, a ABIMAQ com certeza vai analisar com muito carinho e vamos apoiar essa proposta caso ela seja a proposta que vai botar o ovo de pé. Mas o que nós precisamos de uma forma geral, global, falando em tributos? Nós precisamos que o produto brasileiro, quando ele é exportado, ele chegue na fronteira do Brasil zero de impostos. Hoje temos 7% de impostos que não recuperamos, como já falei anteriormente. Isso tira a nossa competitividade. E precisamos que quando o produto importado aqui chegue, compita com nossos produtos com isonomia, sem vantagem para lá, nem vantagem para cá. Então nós temos que ter um sistema tributário que nos dê isonomia em relação ao produto importado, que vai competir conosco aqui, e que nos dê isonomia para o nosso produto quando formos competir lá fora. Então isso basicamente é o que nós precisamos. A gente entende hoje que existe, e eu entendo, concordo, faço coro, que a economia são vasos comunicantes, e entendo também que a indústria é quem tem a capacidade de consumir serviços de maior valor agregado, então entendo que seja de fundamental importância para o setor que o senhor preside. E pensando nisso, vamos olhar o cenário atual. Eu abri rapidamente aqui, a primeira tabela que eu bati os olhos é uma tabela que a gente tem trabalhado nas nossas explanações. A indústria de transformação, ela é hoje em torno de 10 a 11% de participação do PIB. Ela tem entre 10 e 11% é a participação dela. E ela é responsável por 31% de tudo que se arrecada no país. Então veja lá, ela é 10 a 11% do PIB e é 31% de tudo que arrecada. Então tem um peso aí forte, mais do que proporcional. Eu vou fazer duas comparações, tá? Duas comparações que estão na moda hoje. Então todo mundo falando desses dois setores. Vamos pegar o caso da agropecuária, tá? A agropecuária sem indústria, não estou falando da agroindústria. A agroindústria é transformação. Estou pegando da agropecuária, fazenda. O campo hoje, ele representa 6% do nosso PIB, 5,8% do PIB, e arrecada 1% de tudo que se arrecada. E vamos pegar extração mineral, né? A Vale, todo mundo falava muito de Vale, mas hoje a bola da vez é Petrobras, né? Vamos exportar o petróleo do pré-sal. A extrativa mineral, ela é 4,8% do PIB e ela representa 1,2% de tudo que se arrecada. Então vamos lá, e vamos imaginar que eu já vi até o ministro da Fazenda falando que a saída do Brasil é pela agricultura. Vamos dizer que o Brasil não volte a se reindustrializar e a gente caminhe para a reprimarização da economia. Como é que vão ficar as contas públicas se o Brasil virar uma fazenda? Né? A gente só vai produzir agora carne e grãos e minério de ferro e petróleo. Eles não pagam a conta hoje. E hoje, como eu falei, agropecuária 1%, extrativa mineral 1,2%. Quem vai pagar essa conta? Essa conta ela vai ter que ser transferida para algum outro setor. E isso numa hipótese da indústria de transformação continuar murchando como ela vem murchando nas últimas décadas.
e cada vez com uma representatividade menor na economia. Então, está claro que a indústria hoje paga um peso muito grande. Então, a gente precisaria, além disso, que nós vamos estudar, que é a desoneração da folha de pagamentos, que é importante no setor de máquinas e equipamentos, especificamente, nós somos o setor que empregamos, nós somos intensivos em emprego. Aproximadamente 25% do custo de uma máquina é mão de obra. E a nossa mão de obra da indústria de máquinas é em torno de 40% mais cara do que da indústria. Nós, comparando com a indústria, nós pagamos 40% mais. Porque a gente está falando... Indústria que utiliza as máquinas. Que utiliza as máquinas, porque nós estamos falando de uma indústria de tecnologia, né? Não simplesmente uma indústria de produção em série, né? Então, para nós, a desoneração da folha é muito importante, mas também é importante uma reforma tributária ampla que tenha como missão, primeiro, tirar a burocracia, descomplicar, tornar uma coisa mais simples, mas principalmente onerar o consumo e onerar renda. Salário também, lógico. Salário, nós estamos aqui, vamos contemplar a sua proposta. Mas nós temos que ter uma reforma tributária que cobre mais de quem consome mais e da renda. E aí nós vamos ter uma política tributária no Brasil mais honesta, mais justa. Cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem cobre menos. E aí, para o país, do ponto de vista das máquinas, o Brasil vai ter a capacidade de investir, de ter aquela palavra feia, formação bruta de capital fixo maior e menos onerada. Obrigado, Zé Veloso, pela sua entrevista. Nós chegamos, infelizmente, ao fim do programa. Eu acho que foi muito importante esse seu depoimento para que o público entenda um pouco mais do que é o setor produtivo e, em específico, o setor de máquinas e equipamentos. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição da CMS. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.